Seja muito bem-vindo a mais uma aula da Escolinha Pitágoras e hoje nós vamos trabalhar um pouco análise combinatória. Vamos ver um pouco de princípio fundamental de contagem. Então, não perca nenhum detalhe dessas 5 questões que nós vamos agora trabalhar, onde você vai poder tirar toda e qualquer dúvida que ainda está aí atrapalhando o seu desenvolvimento nessa área da matemática. Então, vamos resolver 5 questões de princípio fundamental da contagem. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para que você possa receber todas as nossas notificações. Então, vamos estudar. Você está vendo aí na sua telinha a nossa primeira pergunta. Ela é bem simples. Vamos trabalhar um pouco de interpretação também. Os números dos telefones de uma cidade têm 8 algarismos. Determine a quantidade máxima de telefones a serem instalados, sabendo que os números não devem começar com 0. Você já percebe aí a situação de alguma restrição. Você tem 8 algarismos, então nós vamos fazer o quê? Vamos deixar aquelas linhazinhas, né? Você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, porque é isso que você pode utilizar, 8 algarismos. Detalhe importantíssimo. Ele não diz quais são os algarismos, então são todos os 10 algarismos que nós temos no nosso sistema de numeração decimal, que vai do 0 ao 9. E tem uma restrição, aqui não pode começar com 0. Então as possibilidades que eu tenho para essa ponta, para esse início, porque o número não pode começar com 0, eu só tenho 9 possibilidades. São 9 os algarismos que podem ser usados aqui. Como ele não dá restrição de repetição, ele não diz nenhuma situação que venha a impedir que os números sejam repetidos, logo nós podemos colocar aqui todos os 10 símbolos, os 10 algarismos em cada uma dessas partes que estão disponíveis. Logo, aqui fica 10, 10, 10, 10, 10 e 10. Sério, professor, que era só isso? Só isso. E nós vamos simplesmente multiplicar nessa primeira questão. Gente, multiplicação por 10 é uma coisa muito simples de fazer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes o 10. E somente o número 9. Então, você vai colocar o 9 e os 7 zeros. E a conta terminou. Então, os números que você encontrou aqui são as possibilidades que você tem. A nossa segunda questão está aparecendo aí para você, tá bom? Na sua telinha. Na eleição de uma escola, há 3 candidatos a presidente, 5 vice-presidentes, 6 a secretário e 7 a tesoureiro. Quantos podem ser os resultados dessa eleição? Muito bem. A questão aqui vai ser a seguinte. Nós vamos ter aqui uma possibilidade para quem vai ser presidente, outra possibilidade para quem vai ser vice-presidente, também aqueles que vão ser secretários e aqueles que vão ser tesoureiros. Preste atenção no que a questão disse. Na eleição de uma escola, há 3 candidatos a presidente, há 5 a vice-presidente, 6 a secretários e 7 a tesoureiros. Pronto. Você tem aí a quantidade de pessoas que está disponível para cada situação. Você tem, certo? Esses candidatos. Então, quanto podem ser os resultados dessa eleição? É simplesmente uma multiplicação. Quando você multiplicar 3 vezes 5, vezes 6 e vezes 7, você vai encontrar a quantidade de resultados, que vai ser quanto? Vamos ver, né? 3 vezes 5, 15. 6 vezes 15, 90. Aí você fica assim, professor, 90 vezes 7 dá trabalho. Dá não. Você faz 9 vezes 7, que dá 63. E como era 90, você acrescenta o 0. São 630 resultados. Essa é a resposta da segunda questão. Nós vamos olhar agora. 8 cavalos disputam uma corrida. Quantas são as possibilidades de chegada para os 3 primeiros lugares? Olha como é simples, ó. Se são os 3 primeiros lugares, vamos lá então. Você tem aqui
quem vai chegar no primeiro lugar, quem vai chegar no segundo lugar e quem vai chegar no terceiro lugar. Perceba uma coisa muito simples de se pensar. Quem chega no primeiro lugar pode ser qualquer um dos 8 cavalos. Se ele chegou no primeiro, quantos sobram para o segundo lugar? Os 7 que restaram. E quantos sobram para o terceiro lugar? Os 6 que restaram. Então, você vai fazer uma simples multiplicação de 8 vezes 7 vezes 6, que resulta em 336, ou seja, são 336 maneiras dos 3 primeiros colocados chegarem. Simples, né? Eu te disse que ia ser bem tranquilo. Vamos agora para o nosso quarto exemplo. Vamos lá ao quarto exemplo? Preste atenção aí, como é interessante. 8 caminhos conduzem ao cume de uma montanha. Quantos modos uma pessoa dispõe para subir e descer usando caminhos diferentes? Esse usando caminhos diferentes é que vai fazer com que você pense de forma mais adequada. Por quê? Se são 8 caminhos, lógico que os 8 caminhos servem para ir e servem para voltar. Mas na hora que a questão diz por caminhos diferentes, então você tem à sua frente, no primeiro, que é a sua ida, vou colocar aqui um izinho de ida. Quando você foi, você tinha 8 caminhos para escolher. Mas quando você voltou, você não poderia voltar pelo mesmo caminho. Logo, na volta, você tinha apenas 7 caminhos para escolher. Então, você tem o quê? Você tem 8 vezes 7. Então, são 56 maneiras diferentes. Ou seja, usando caminhos diferentes, você tem 56 modos para ir e voltar ao cume dessa montanha. Entendido? Vamos para o nosso quinto e último exemplo. Aula simples, curta e prática, mas que você está aí aprendendo a raciocinar sobre o princípio fundamental de contagem. A nossa quinta questão, que está aparecendo para você, ela diz o seguinte: uma urna contém 4 bolas de cores diferentes: preta, amarela, azul e vermelha. Quantas são as maneiras de retirar sucessivamente 3 bolas dessa urna? Na opção A, ele dá uma ressalva: repondo cada bola na urna antes da retirada da próxima. Muito bem, você vai tirar 3 bolas, certo? Sucessivamente. O texto disse que são 4 bolas de cores diferentes, mas ele não disse que você precisaria tirar bolas de cores diferentes, certo? Ele só disse quantas maneiras de se retirar, uma após a outra. E a primeira, na opção A, diz que a restrição é: tirei uma bola, ela volta para a urna. Então, se a minha urna tem 4 bolas, na minha primeira possibilidade, na opção A, certo? Eu vou tirar uma das 4. Só que antes de eu tirar a outra, eu retorno a bola. Então, ela fica novamente 4 opções. E quando eu tirar essa segunda, eu retorno antes de ir para a terceira. Então, também fica 4 opções. Cuidado com o que você lê no texto. Tem que olhar bem direitinho a pontuação. O cálculo era exatamente esse: 4 ao cubo, ou simplesmente 4 vezes 4 vezes 4, que resulta em 64 maneiras na opção A. Agora a outra pergunta é: quantas maneiras são de se retirar sucessivamente, de novo, 3 bolas dessa urna? Só que na opção B, preste atenção o que a opção B está falando: sem reposição das retiradas. Então, muito bem, eu vou tirar também 3 bolas. Tirei a primeira. Quando eu tirei a primeira, estavam as 4 lá. E agora eu não posso repor a bola novamente. Então, quando eu vou tirar a segunda vez, só tem 3. E eu não posso repor a bola novamente. Quando eu vou tirar a segunda vez, só tem 2. Então, fica 4 vezes 3 vezes 2, que dá exatamente, pode ser um 4 fatorial. E 4 vezes 3 vezes 2 é exatamente 24. Então, você vê aí que tem que tomar bastante cuidado com o enunciado que está sendo proposto para você. Então, cuidado nas questões, muita atenção nesse tipo de análise combinatória. Espero que você possa curtir esse vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, para ficar atento às notificações e tchau, tchau. Gostei de estudar com você. Até a próxima aula.